O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória que prevê a prorrogação de contratos de concessão de rodovias, ferrovias e aeroportos. Quem tem os detalhes é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Apesar de a medida provisória ter sido aprovada pelos deputados, ela ainda corre o risco de perder a validade, né? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo. Corre sim, Jaciene, porque foi aprovada aqui no plenário da Câmara agora, mas se ela não for aprovada também pelo plenário do Senado e sancionada como lei até quinta-feira, ela perde a validade. Então, os aliados aí do governo estão correndo contra o tempo para que esse texto seja integralmente aprovado e chegue à sanção presidencial até quinta-feira. Vamos aí relembrar um pouquinho da votação. A medida provisória não tinha o acordo de todos os partidos, sofreu obstrução da oposição, só que o governo, a base governista, tinha a grande maioria e conseguiu fazer a votação aí tanto do texto principal quanto dos destaques, ou seja, daqueles pedidos que os partidos fizeram de modificação do texto. Vamos conferir na reportagem como é que foi a discussão. A medida provisória autoriza a prorrogação e a relicitação dos contratos que repassaram para empresas privadas a responsabilidade sobre rodovias, ferrovias e aeroportos. Envolve as concessões feitas nos últimos 12 anos e algumas poderão ser prorrogadas por até 30 anos. Para o governo, isso vai permitir novos investimentos e reduzir o preço do frete dos produtos brasileiros. Para a oposição, abre brechas para ilegalidades por causa da ausência de processo licitatório. Esta medida provisória desenha uma anistia para todos os concessionários que não cumpriram com as obras que deveriam fazer. Isto aqui não é uma porta, isto aqui é abertura para centenas de casos de corrupção. Isso foi feito amplamente no mundo inteiro, com muito sucesso, à medida em que aqueles concessionários que já estão titulares das concessões as conhecem melhor, têm maior know-how sobre a aplicação do recurso e sobre a administração do processo. Tem que se assegurar toda a lisura, toda a transparência, toda a tecnicalidade para que se possa, então, conceber e conceder uma ampliação de prazo de concessão. Um dos pontos mais polêmicos foi a permissão para que contratos sejam renovados mesmo antes de terminarem. Estabelecendo, inclusive, que a empresa pode não ter cumprido as metas de investimento e, mesmo assim, ter prorrogado a concessão sem licitação. Permite, inclusive, o aumento das tarifas para que ela possa cumprir as metas de investimento que ela acordou no momento em que ganhou a licitação. Você prorrogar uma concessão que nem venceu ainda, que vai vencer daqui 5, daqui 10 anos, é um verdadeiro absurdo. Nós achamos que é uma grande contradição, é um presente aí para o setor econômico no momento de crise, de desemprego. Será possível, por essa medida provisória, a prorrogação antecipada, mas com algumas condicionantes. Uma delas, tem que fazer um incremento de investimentos para destravar as ferrovias, para puxar para baixo o preço do frete, a redução do custo de produção. Então é isso, senhor presidente, senhoras e senhores, que nós estamos querendo. É retomar os investimentos no Brasil, é acabar com o monopólio nas ferrovias do Brasil. Jaciene, metade dos pedidos feitos de alteração no texto principal foram feitos pela própria base governista, tanto que 5 deles foram aprovados. Eu vou destacar 2. Um deles é sobre um artigo que era considerado bastante polêmico, que permitia que as concessionárias adiassem o pagamento da chamada outorga, que é aquela autorização para que eles explorem o trecho aí das ferrovias, dos aeroportos ou das rodovias. Essa rolagem da dívida ela não foi permitida, então ela foi retirada do texto. Um outro ponto que foi aprovado de modificação nesse texto principal foi um que obriga que as concessionárias ajudem na fiscalização ostensiva das rodovias. Esse que era um pedido do deputado Hugo Leal. Só mais uma informação, Jaciene, amanhã tem outras medidas provisórias na pauta da Câmara que trancam a pauta e também falta que o plenário termine de votar aquela proposta dos estados superendividados, que são, na verdade, o que falta votar não é o texto principal, que já foi aprovado,
aprovado, mas sim as mudanças nos textos, que ainda faltam 6 mudanças a serem avaliadas pelo plenário. No entanto, como a gente sabe, amanhã está prevista a votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência, do relatório. Então, portanto, boa parte das atenções dos parlamentares estará voltada para a Comissão Especial da Reforma da Previdência. É com você, Jaciene.